Jamil Chad, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM. Jamil, daqui a pouquinho a gente fala a respeito do Parlamento Europeu, que vai votar uma resolução contra golpistas no Brasil, colocou na pauta pelo menos. E hoje a OEA, a Organização dos Estados Americanos, se reuniu justamente para falar sobre esse assunto também, não é, Jamil, em sessão extraordinária, para analisar esses ataques terroristas aos três poderes do último domingo em Brasília. E aí, Jamil, o que que deu? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. De fato, a situação no Brasil ganhando não só as capas dos jornais internacionais, o debate público internacional, mas também entrando na agenda internacional. E no caso da OEA, vamos começar pela OEA, uma reunião extraordinária, na verdade é a primeira reunião do ano da OEA, não estava nem programada, e um pedido, na verdade, do Chile e da Colômbia de realização dessa reunião, então foi aprovada, e essa reunião acabou acontecendo. Eu acompanhei a reunião, e o que nós vimos, Fábio, foi uma condenação unânime por todos os países da OEA em relação ao que aconteceu no Brasil, e um apoio irrestrito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, esse não era o único motivo da reunião. A reunião também tinha como, eu diria, pano de fundo, uma preocupação muito grande dos países da região, vários deles falaram sobre isso, sobre a possibilidade de que, se o Brasil não freia esse movimento, ele pode, inclusive, ganhar, eu diria, outros capítulos, outros episódios em outras capitais da região. E vários governos muito preocupados justamente com uma proliferação eventual de tentativas de golpe. Lembrando, vários deles, inclusive, nos bastidores, lembravam que aquela data de 1964, o golpe militar no Brasil, aquilo ali abriu uma era de golpes na América Latina. Ou seja, Fábio, o Brasil tem uma influência muito grande na estabilização da América do Sul, mas também na instabilidade eventual que pode causar. Então, existia aí uma grande preocupação, foram vários países que foram nesse sentido. O governo americano também falou, outros governos que não fazem parte da OEA, mas estavam presentes, também tomaram a palavra, França, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, inclusive a Itália, que tem um governo de extrema-direita, todos condenando de uma forma unânime, mas todos também fazendo um raio-x muito dramático da situação da democracia no mundo e, portanto, algo a ficar de olho. O Fábio adiantou no começo, Jamil, a história do Parlamento Europeu que vai votar a resolução contra os golpistas no Brasil. Descreve pra gente como é que isso deve acontecer e o que isso significa, de fato, aqui para o país. Olha, Renan, essa é uma história curiosa, porque raramente o Brasil entra na agenda dessa forma, né? Normalmente é para discutir um acordo comercial, é para debater a questão da floresta, mas não para debater uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de um ataque como esse que nós vimos. E os europeus, então, portanto, os deputados europeus, os grandes partidos europeus concordaram em colocar o Brasil na agenda do parlamento no dia 19, ou seja, na próxima semana. Uma resolução vai começar a ser costurada a partir de amanhã para condenar esses terroristas e dar apoio ao Brasil. O que pode sair disso? Primeiro, bom, claro, uma eventual aprovação dessa resolução. Mas o que ela significa? Ela não tem o poder de mandar tropas europeias para o Brasil, não é nada disso, nem perto disso. Tampouco está sendo falado qualquer tipo de sanção, afinal de contas, o governo que está no poder é o governo no Brasil que luta justamente contra esses extremistas. Pois bem, então, para que serve isso? Serve, em primeiro lugar, para mandar um recado mundial de que existe um reconhecimento do governo Lula como o único governo legítimo do Brasil, que não há possibilidade de a gente ter uma figura à la, vamos exagerar aqui, à la Guaidó, né, na Venezuela, que se autoproclama presidente e que diga eu tenho os meus aliados. Claro, a situação no Brasil é completamente diferente da Venezuela, não estou comparando, só estou dizendo que não haveria nenhum tipo de chancela internacional, algum poder paralelo que se apresente como, entre aspas, o poder legítimo daquele país. Então, os europeus dando um recado político muito claro. E o outro recado político muito claro é de um isolamento ainda mais profundo de Jair Bolsonaro no mundo. Se é que a gente pode imaginar um isolamento maior do que ele já hoje enfrenta. Agora, Jamil, qual é a real expectativa dos líderes mundiais em relação ao Brasil? Eu pergunto isso
pelo seguinte, é claro que os organismos têm de se mostrar contrários a tudo que aconteceu em Brasília no último domingo, a qualquer tentativa de golpe de Estado, seja lá onde for, em qualquer democracia do mundo, é óbvio que isso tem de ser feito, né? Eles têm de se posicionar, os principais líderes do mundo também têm de se posicionar. Aliás, boa parte deles fez isso já no próprio domingo e também continuou a fazer na segunda-feira. Mas qual é a expectativa realmente dos principais líderes em relação à democracia brasileira? Porque esse papo de pedir golpe de Estado aqui no Brasil, por mais distante que isso possa parecer estar, já não vem de ontem, não vem de domingo passado, isso vem do último ano, de 2 anos atrás. Durante o governo Jair Bolsonaro, muito se falou a respeito disso, e o governo de Jair Bolsonaro não impedia isso, né? Inclusive, em alguns momentos, deu corda para que isso fosse pedido pela população, ou por parte da população, para ser justo aqui, né? Por parte bem reduzida da população. E agora a gente tem um governo que efetivamente se mostra contrário a isso, combatendo isso com todas as forças. A partir de agora, como é que os líderes enxergam realmente a força da democracia no Brasil? Meu caro, na verdade, é um ponto de interrogação neste momento. Tudo vai depender de como a justiça vai atuar. A ONU já pediu, outras instituições pediram um caminho muito parecido, que é justamente a de levar essas pessoas à justiça, não só aqueles que subiram a rampa, aqueles que quebraram obras de arte, mas aqueles que financiaram e aqueles que idealizaram, ou seja, um grupo bem maior do que só aqueles que estavam lá em Brasília naquele dia. Agora, o que tenta fazer o governo brasileiro neste momento? Tenta provar ao mundo de que somos uma democracia sólida. Por quê, Fábio? Porque o Brasil, depois de 4 anos de isolamento, queria voltar agora em 2023 e ser protagonista. Só que na hora que foi pisar para tentar ou para começar esse protagonismo, viu que em casa a coisa ficou feia. E aí, claro, para o Brasil se apresentar como um legítimo interlocutor e com credibilidade, ele tem que provar ao mundo que é uma democracia sólida, antes de mais nada. Então, hoje, lá na OEA, esse foi o recado brasileiro. O discurso do Brasil foi um discurso relativamente curto, 4 minutos de discurso. Para quê? Para garantir, e é isso que o governo brasileiro fez lá na OEA, garantir que nossa democracia é sólida. Ok, estamos dizendo tudo isso. Agora, o mundo quer saber de que forma esses golpistas, essas pessoas que fizeram isso vão ser tratadas pela justiça. Se não houver algum tipo de anistia, de impunidade, o mundo vai aplaudir e vai eventualmente dizer, puxa, olha só, o Brasil enfrentou isso aí e saiu mais forte, ou saiu pelo menos dando uma resposta. Agora, Fábio, se a gente patinar nessa, se eventualmente houver algum acordo político para não pegar tal grupo, se houver algum tipo de acerto para olhar para frente, etc., o mundo, obviamente, vai ficar com sérias dúvidas sobre a capacidade do Brasil em realizar a sua democracia.